Ó, o bolado tá em São Paulo. Fazer comida. Ô, Junão, você serve atenção, vou lá fazer comida. Sai. Você já foi antes, né? Você já saiu, já foi a comida, né? E onde que era? Lá pra cima? Eu não sei. Eu não mexo com esses negócios. E o velhinho serve pra lazareta, cara. Quem? O velhinho. Aqui, esse daqui ficou fudido. Que o velho pegou. Onde é que vai ter comissão hoje? Ela fica aqui pra cima. Eu falei, meu Deus do céu, tá me dando dor de barriga.